No início da nossa carreira, é muito difícil que a gente consiga manter um foco e muito difícil também que a gente consiga enxergar onde nós queremos chegar. Por que isso acontece? Porque você não está ainda vivendo a experiência. Quando você entra na carreira leste, você entra muitas vezes com promessas falsas. Promessas de milhões, promessas que você vai faturar, que você vai ter muitos clientes, que vai ter liberdade financeira, liberdade geográfica. E muitas vezes isso não acontece no começo, porque você precisa viver um processo, você precisa passar por várias etapas para você chegar na parte de faturar 10 mil reais. Não é simples, não é da noite pro dia, não vai cair do céu. Existe um passo a passo a ser seguido, existe uma carreira a ser seguida, existe técnicas que vão te ajudar a evoluir. Então não dá para você se comparar ou se auto-boicotar já diretamente no começo. Porque o que você está fazendo com você? Você entrou na profissão, você tem um sonho, você tem uma meta, você tem um foco. Quando você começa a atrair tudo isso, a acreditar em tudo que você vê, a ouvir tudo que te falam, a realmente se prender a algo que muitas vezes não é real, quando não acontecer com você, você vai achar que a profissão é mentira, que não acontece, mas acredite, acontece. Existem pessoas que estão ganhando muito dinheiro só fazendo atendimento. Existem pessoas que ganham muito dinheiro só dando curso. Cada parte da profissão, ela remete a uma etapa e você precisa entender em qual etapa você está. Hoje, qual é a sua etapa? Você está na fase de atendimento, você acabou de entrar na carreira, é a sua primeira fase, você precisa atender, você precisa pegar experiência, você precisa entender como lida com o público, você precisa entender como que você sente realmente se o cílio ficou bom, se não ficou, como que você sente se o cílio está com alergia ou se é só uma irritação. Então você precisa passar por essa primeira etapa. Então o início da carreira, ele é o que vai definir a sua base. O seu início, o seu primeiro degrau, ele é a base da sua carreira. Então você não pode se comparar, você não pode ficar se auto-boicotando, se julgando. Se você entrou numa profissão com promessas que não foram cumpridas, não se frustre, porque às vezes quem te frustrou é uma pessoa frustrada e ela realmente quer te passar algo. Então assim, siga o seu sonho. Qual é o seu sonho? E nunca se esqueça, você entrou no Mundo Leste com um propósito, com uma missão e com um valor. Qual é esse propósito, essa missão e esse valor? São coisas que você não pode esquecer em hipótese alguma, porque quando você chegar lá na frente, quando você estiver em cima de um palco, quando você estiver representando uma marca, quando você estiver dando curso, são pontos muito importantes. Então a sua missão, o seu valor e a sua visão não pode ser mudado. Hoje você entrou com qual promessa? O seu sonho hoje é qual? É você realmente poder passar mais tempo com o seu filho? É você poder viajar? É você poder construir a sua casa, comprar a sua casa, ter um estúdio maior? Qual que é o seu maior sonho? Saiba que esse sonho ele tem que te dar motivação e não te fazer escravo. Porque o que acontece? Quando nós entramos na carreira e nós começamos a perceber ali que quanto mais a gente atende, mais a gente fatura, mais a gente tem acesso a dinheiro, a pessoas e tudo mais, a gente acaba indo num automático. E quando você vê, você está trabalhando muito mais do que você trabalharia em um CLT. E não é esse o propósito. É que realmente seja um trabalho. O Mundo Leste para você, ele precisa ser uma profissão. Então, uma profissão, a gente trabalha e volta para nossa casa e ali a gente tem o nosso horário de vida. Você precisa disso para ser algo saudável. Se você começar a se cobrar demais, trabalhar demais, exercer a profissão muito. Como assim, Gil? Você entra no estúdio 7 da manhã e você sai do seu estúdio meia-noite, vai te esgotar psicologicamente, tá? Às vezes, fisicamente, você não vai se sentir cansada, mas no seu psicológico, isso vai pesando, vai pesando, vai pesando. E quando você nota, você já virou ali meio que um robô e você já está escrava daquilo. E não é a meta, não é o propósito. Realmente, é o que eu te falei, você precisa ter uma meta, uma visão e um valor. Quais são, esses três? Defina isso.
Geu, eu não acredito que eu preciso trabalhar mais de 8 horas por dia para poder ganhar o tanto que eu quero. Então você não precisa trabalhar mais de 8 horas por dia, porque a gente acaba virando escravo, gente. E é muito triste isso, porque você entra com um sonho e quando você vê, você já tá ali presa no trabalho e para você sair é muito difícil. Então eu já estou aqui te falando isso desde o começo. Não se apavore, não queira dominar o mundo, não queira atender todos os clientes do mundo, não é assim que funciona, tá? Você precisa estar bem psicologicamente para que você consiga evoluir de nível, para que você consiga subir, para que você realmente consiga faturar mais, para que você realmente consiga dar aula, ser reconhecida por marcas e não ser escrava do seu trabalho. Nós não queremos que você passe por isso. Eu já passei por isso, gente, de trabalhar mais de 12, 15 horas por dia e não era algo que eu queria, não era algo que eu entrei com esse sonho, então foi algo que foi me cansando psicologicamente. E uma vez que você está cansada psicologicamente, para você ter um burnout é muito rápido. Então eu não quero que isso aconteça, porque eu sei que são coisas que nós nos cobramos, principalmente no começo. Quando a gente olha para as lashes que já estão faturando muito dinheiro e a gente acha que foi fácil, mas não. Ela teve um processo, ela precisou passar por um passo a passo para ela poder chegar onde ela tá. E para isso, ela precisou estar muito bem psicologicamente. Então, cuide do seu psicológico, cuide das suas horas de trabalho, cuide do seu descanso. Você precisa descansar. Se você tirar uma folga numa quarta-feira, está tudo bem. Não precisa ficar se cobrando porque a outra acorda às 5 horas da manhã e começa a trabalhar às 5. Não precisa. Você precisa viver a sua vida e acreditar naquilo que você realmente quer e anseia. Então, se o seu sonho é construir uma casa, o que você precisa para isso? Se o seu sonho é ter um estúdio, o que você precisa para isso? Então, no início da profissão, você precisa ter essa visão, para você não se prender demais e não acabar ficando doente psicologicamente, porque muita gente desiste da área por causa de doenças psicológicas. Então, não é algo que eu quero que aconteça com você.